E no podcast Clube Casa Arquitalks de hoje é ela, que é arquiteta, designer de interiores, light design e também especialista em cenografia. Vou falar com Carla Malavasi. Carla, muito prazer. Prazer, tudo bom, Ana? Tudo jóia, muito bom te receber aqui, Obrigada. no nosso escritório, na nossa base São Paulo do Clube Casa Design, e melhor ainda, entender e ter acesso aos bastidores da sua carreira. Eu quero entender, para começar, obviamente, né? Vamos para o início. Então quer dizer que você já despertou aquela vontade como criança, né? Quando criança, de ser uma arquiteta através das casinhas de boneca. Como é que foi isso? Então, eu quando era criança, eu montava a minha casa de boneca na escada de casa. Meu pai ficava doido, porque ele queria passar e eu fazia cada degrau um ambiente da casa das minhas bonecas, das minhas Barbies, né? É. Então, um ambiente era a cozinha, outra era a sala, mas tudo o degrau da escada, sabe? E as coisas foram evoluindo, né, para aquela captação de folders, né, aqueles que a gente recebe de plantas de apartamento. Aí quando eu fui ficando um pouquinho maior, assim, que eu adorava desenhar, né? E aí eu comecei a pegar folders no semáforo, né? E aí eu desenhava em cima do folder, mudava toda a planta do apartamento, né? Aqueles folders de planta de apartamento, eu mudava tudo. Queria imaginar de outra forma. Então, vamos quebrar essa parede. Então eu já tinha essa ideia, né, de ser arquiteta. Que legal. Que hoje, renomada, de sucesso, comemorando 10 anos de escritório de Malavasi Arquitetura, mais 25 anos de atuação no mercado. Isso, 25 anos de atuação no mercado, e depois de 15 anos eu resolvi abrir a Malavasi Arquitetura, né? Mas você começou como designer de Comecei interiores. como design de interiores. Eu comecei fazendo o curso de design de interiores e foi engraçado que, assim, quando eu entrei no curso, para mim, eu já precisava começar a trabalhar. E aí, o que que eu fiz? Eu fui numa feira chamada Off Solution. Peguei os contatos de quase todas as empresas que estavam lá e fiz um e-mail, uma cartinha, falando que eu gostaria de uma oportunidade, né, de trabalho, mas poderia ser não remunerada. E aí, assim, eu logo no primeiro semestre eu consegui um estágio, né, e depois disso foi só estágio daí por diante. Teve uma época porque eu fiquei 2 anos fazendo curso de design de interiores, né? Então, todo o meu trajeto do curso, eu fazendo estágio. Depois teve uma época que eu terminei o curso e aí eu não conseguia mais estágio. Eu comecei a trabalhar como projetista, né? E também fazer uns freelances para alguns arquitetos. Tá, vamos chegar nessa parte. Agora eu quero saber como anda o teu escritório hoje, qual é o teu forte, quantos projetos em andamento, o que vem sendo a sensação? O que vem sendo a sensação é estúdio. O estúdio. Estúdio tá muito, assim, em alta total. Porque, assim, o forte do escritório é a arquitetura de interiores, né? Então, eu faço muita reforma de apartamento, casas. E o estúdio hoje tá ganhando uma forma muito grande, assim. Porque são espaços pequenos e você tem que cada vez mais aproveitar todos os espaços, né? Eu acho muito desafiador. Eu É. acho desafiador uma casa gigantesca e acho desafiador também um estúdio minúsculo, Sim, onde, como você falou, tem que fazer esse aproveitamento total de sim. espaço, né? E transformar, na verdade, aquele espaço para te dar a sensação, além de comportar, né, tudo aquilo que você precisa no dia a dia, que o teu estilo de vida propõe, eu acho desafiador. Como vem sendo isso e qual é o segredo do sucesso? Por que você vem fazendo tantos estúdios simultaneamente, Carla? Olha, assim, eu comecei a Malavasi Arquitetura fazendo estúdios, mas na época o estúdio era bem maior, né, que hoje. Era 70 metros quadrados. Na verdade, a gente chamava de loft, né? 70 metros quadrados. E eu fiz esse empreendimento, né, que chamava Max House. Eu, Lembro. Você lembra? Então, e eu fiz 27 apartamentos Max House. Nossa, super modernos, Sim. né. E aí, então assim, adorava fazer e cada cliente
desses 27 foram totalmente diferentes. Então, tem plantas de todas as formas. E assim, todas elas têm 70 metros quadrados. Mas se você entrar num apartamento para outro, você acha que você está em outro lugar. Porque, assim, o que eu mais gosto é de entender a necessidade do meu cliente. Então, tem essa de, eu sou contemporâneo, eu sou clássico, eu sou moderno. Não. Qual é a sua vivência? O que que você precisa? Eu faço um apartamento para quem vai morar. Sim, Não é uma casa-cor, né? sim, claro. Não é uma casa que vai sair uma amostra. Isso. Um ambiente frio, né, É, um ar, né. exatamente. Agora, hoje, Carla Malavasi é um sucesso. Malavasi Arquitetura é um escritório muito renomado, mas nem sempre foi assim. Vamos falar a respeito das dificuldades de todo o começo. Sim, sim. Como é que foi pagar a faculdade, por exemplo? Foi muito difícil, assim, na verdade, então, depois que eu saí do curso de design de interiores, eu comecei a trabalhar fazendo freelance para os arquitetos, porque eu achava que eu não ia entrar numa faculdade. Eu falava assim: "Não, não tem condições", porque eu saí da casa dos meus pais com 26 anos e fui morar sozinha. Então eu pagava aluguel, pagava meu sustento. E aí eu trabalhava o dia todo. Eu falava: "Como que eu vou pagar uma faculdade?", né. E aí eu estava fazendo um freelance para uma arquiteta e era um retrofit do Hospital da Vila Alpina, e aí eu fui trabalhar junto numa sala, junto com um senhor que se chamava Manuel Botelho, e ele é engenheiro, só que ele foi reitor de faculdade. E aí ele estava lá e na hora de assinar esse projeto, ele falou: "Carla, você não vai assinar um projeto?" Eu falei: "Não, quem vai assinar é a Sandra". Aí ele: "Quem é a Sandra?" Eu falei: "A arquiteta que me contratou para fazer esse projeto". "Mas espera aí, você fez o projeto, é ela que vai assinar, você não é arquiteta?" Falei: "Não". "Por quê?" Eu falei: porque eu não me formei em arquitetura, eu não tenho condições financeiras de entrar numa faculdade". Ele falou: "Não existe isso". Ele falou: "Não, você vai entrar". E aí ele me passou, assim, me deu o caminho das pedras, porque ele falou: "Não, você tem que pegar um crédito estudantil", me explicou como que era, e eu entrei na faculdade com um crédito estudantil, graças ao conselho dele. Informação é poder, né, então muito importante Sim. isso, né. E aí foi assim, não foi fácil, né, mesmo com o crédito eu tinha que pagar uma parte. Mas assim, se não fosse esse empurrãozinho aí, acho que hoje eu não seria uma arquiteta, né. Tão competente. E o fato de você ter passado por diversas áreas também dentro da arquitetura, eu acho que isso contribuiu para a Foi. sua excelência de hoje. Sim, sim. Porque, eu mesmo porque eu fiz o design de interiores, fiquei uns 5 anos sem entrar na faculdade, depois que eu entrei na faculdade. E depois eu entrei na faculdade e fui para diversas áreas. Eu trabalhei com construtoras, eu trabalhei com arquitetos renomados, eu trabalhei em marcenaria, eu trabalhei em feiras, estande de feira eu fazia, eu tinha uma empresa que eu trabalhava que a gente criava os estandes. Então, a criatividade era todos os dias, tinha que fazer um estande por dia, não era fácil, mas assim, diversas. Depois eu trabalhei uma época também fazendo só a parte corporativa, trabalhei com banco, viajava Brasil inteiro fazendo obras de banco, de escritório, foi muito legal também. E aí depois surgiu a oportunidade na Malavase. Agora, Carlinha, em 2014 você fundou a Malavase Arquitetura. E Sim. quais foram, já de cara, os primeiros desafios como empreendedora? Então, eu nem imaginava que em 2014 eu fosse abrir a Malavase Arquitetura. Eu falo que foi meio que um presente de Deus, né? Porque o começo do ano foi muito difícil. Eu tinha saído de uma construtora e estava trabalhando fazendo lojas de shopping. Por conta mesmo. Mas não imaginava que ia ter a Malavase. E aí foi acabando as obras e não tinha o que fazer e me convidaram para trabalhar de corretora. E aí eu falei, nossa, trabalhar de corretora? E foi um desafio diferente, né? Eu ia, e aí eu comecei a me juntar com os corretores. Então, assim, ao invés de eu estar vendendo um imóvel, eu ajudava eles a vender o imóvel e a vender o meu trabalho como arquiteta. Então, o cliente Legal. comprava o apartamento e já Com tinha projeto. o meu projeto. E nisso, assim,
tomou uma proporção, assim, de 2 meses, eu já estava com 5 projetos. E aí eu falei: "E agora, o que eu faço?". E foi legal porque eu estava com um cliente já numa loja de revestimento, né, que é de um amigo, lá na Oscar Freire. Tinha acabado de abrir a loja. Estava conversando com ele e falei assim: "Olha, eu preciso ver, eu não sei nem o que eu vou fazer, porque eu preciso contratar um estagiário. E dentro de casa, colocar um estagiário, né? Eu vou precisar uma sala". Ele falou: "Cá, eu tenho uma sala aqui em cima da loja. Fica aqui". Aí eu falei: "Sério?". Ele falou: "Vem pra cá". Ou seja, a Mala Vazia Arquitetura já iniciou na Oscar Freire. Que chique! Que chique. E aí eu fiquei lá por 5 anos, lá na Oscar Freire. Depois eu fui pra Rua Purpurina, lá na Vila Madalena. E depois da pandemia, eu vi que todo mundo foi para o home office. E eu fiz a mesma coisa. Voltou para casa. Voltei para casa. Mas hoje, assim, é muito mais, né? Porque a gente está em todo quanto é lugar. E os clientes não querem mais ir até o escritório. Então, a gente vai até ele. E tem essa coisa da reunião online, né? Sim, que facilita muito, né? Muito, muito. É um outro comportamento de Exatamente. consumo, é um outro entendimento, né? De Sim. dia a dia, de processos e tudo Sim. mais. Você trabalha com foco no alto padrão, dentro deste mercado tão exigente, tão peculiar, né? Como é que você atua? Quais são os diferenciais, Carla? Eu gosto muito de, assim, é aquilo que eu falei, conhecer o cliente, porque é a necessidade do cliente. Então, nem todo mundo faz a mesma coisa dentro de casa e cada um tem sua rotina de trabalho, de lazer, de receber pessoas, de ter criança ou ter pets. Então, eu acho que assim, é sempre conhecer o seu cliente para entregar o melhor. Você também foi professora do Senac. E essa parte da tua vida, como influenciou no trabalho da arquiteta de hoje? Ai, olha, eu adoro. Assim, era uma coisa que eu não imaginava que eu gostasse tanto de fazer, lecionar, né? Foi a convite de uma professora do curso de design de interiores que eu entrei no Senac. Nossa, o que eu incentivava meus alunos, e eu tenho alunos que hoje são arquitetos, que foi incentivo meu de fazer arquitetura, porque eu acho que assim, quando a gente gosta, a gente faz com amor, né? Sim, E sim. falar de arquitetura para mim já é. Então, assim, eu falava com todo o amor do mundo, assim, para os meus alunos, e isso acho que motivou muito eles. Foi muito bom. E você é daquelas que está, de repente, num momento fora trabalho, mas está observando a arquitetura da cafeteria, do restaurante? Sim, sim. Eu, não só do restaurante, da cafeteria, mas também séries, filmes. Tenho esse hábito e eu nem imaginava, porque eu vou comentar às vezes alguma coisa e as pessoas que não estão acostumadas, aí eu falo assim: "Você viu aquela série? Você viu aquele sofá? Que coisa linda? Ou você viu aquele banheiro?". A pessoa fala assim: "Mas você assiste a série olhando pro banheiro?". Mas é claro! Eu vou ver a cenografia. E isso foi por isso que eu fiz o curso de cenografia. Que Foi uma legal. das coisas, porque eu falava assim: "Olha que legal É isso, maravilhoso. imaginar fazer a cenografia de uma série, de um filme, de uma novela". E foi por aí que eu comecei nessa parte da cenografia. Agora as tendências, né? Tem tendência que a gente fala, poxa, isso tem vida curta. Tem aqueles que a gente fala que tem vida curta e no fim tem cauda longa. Sim. Agora, o que você acha que da atualidade veio para ficar? Veio pra ficar. Eu acho que atualidade, olha, é que é tão amplo, né? É amplo, é amplo. Hoje você está concentrada mais no design de interiores, né? Sim, Então, assim, para projetar interiores, eu acho que ele é mais detalhado. sim. Então, a gente teve uma invasão aí, tempos atrás, do orgânico, formas orgânicas, elementos naturais, o Corten, que eu acho que é uma coisa que, poxa, ali, né, ainda insiste, esse estilo industrial. O que você acha de tudo isso? Você acha que tem algo ainda que ainda
prevalece, o básico, simples, a vida longa no cimento queimado? O cimento queimado eu acho que é uma coisa que vai pra. Eu acho que vai sempre, porque não tem um que não gosta. Eu acho que o cimento queimado é assim, é na parede, é no piso, é no teto. É um negócio que vai estar sempre, eu acho que vai estar sempre em alta. E é algo neutro, né? É algo Sim, neutro. E você pode ver que às vezes até um ambiente mais sofisticado, você colocar um piso de cimento queimado, um porcelanato de cimento queimado, dependendo do que você faz, dá um outro charme, né? sim, eu gosto muito. Então eu acho que isso é uma das coisas que eu acho que veio para ficar. Para ficar. Sim. Agora, light design, esse assunto me interessa bastante. Eu sou uma grande defensora. Aliás, eu chego até a me incomodar, né, com alguma luz que está inadequada àquele ambiente, aquela luz branca num ambiente onde é para você relaxar, né, que pede realmente uma luz um pouco mais âmbar, mais amarelada. Como é esse processo e qual o entendimento dos clientes sobre isso? Isso eu falo assim, que não adianta nada você fazer um projeto lindo, maravilhoso, se você não tiver um projeto luminotécnico muito bem resolvido. Eu falo que é a maquiagem da casa. A iluminação é a maquiagem da casa. Porque o cliente tem essa mania de falar assim: eu quero uma casa iluminada. Ah, não, mas eu quero luz branca. Não, peraí, calma aí. Nem sempre a luz branca é a que ilumina mais. E aí eu vou para essa parte de mostrar para o cliente que existe sim a luz mais quente, né? Não precisa ser aquela branca que também ilumina, porque é o fluxo luminoso que a gente vai realmente ter a iluminação, né? O sol não é branco, ele é amarelo. Então eu falo isso para o cliente, você tem que entender isso, que a luz amarela não vai distorcer, né? Então você tem todo esse estudo de luminotécnico aí, né? E como cenógrafa, esse lado da cenografia que você se especializou, no que te ajuda hoje como design de interiores e arquiteta? Eu acho que assim, é entender, né, a necessidade do cliente. Eu gostaria muito, eu fiz pensando em um dia fazer cenografia mesmo, fazer teatro, fazer série, mas não veio, não sei, pode ser que mais para frente isso mude, né? Mas hoje em dia eu uso mais para conhecimento mesmo do meu cliente. Então eu penso sempre nessa necessidade e trazer o conforto e a funcionalidade, né? Sim, perfeito. E agora entrando no assunto de projetos memoráveis, existe algum projeto do coração, né, que ficou guardado, ou porque foi muito desafiador, ou porque foi muito prazeroso, ou porque você acabou virando da família? Algo para me contar? Tenho. Eu falo que é o meu primeiro projeto, que foi um apartamento de 570 metros. Eu era vendedora de uma loja no Shopping D&D e um cliente entrou para comprar uma mesa e gostou de mim e falou assim: eu precisava de uma arquiteta. Só que eu não era arquiteta ainda. Eu estava fazendo faculdade, estava no terceiro ano de faculdade. Só que eu fui firme. Não, eu sou arquiteta. Não falei que eu estava na faculdade. E ele percebeu, né? Aí ele me deu o desafio de fazer um ambiente. Ele falou: faça um ambiente. Se você fizer um ambiente e me agradar, eu vou deixar você fazer o apartamento todo. E eu fiz uma sala de banho para ele. E aí, daí em diante eu comecei a fazer todo o projeto do apartamento dele. Só que foi muito desafiador, porque quando a gente é inexperiente, a gente não põe no contrato quantas revisões, o que a gente vai, quanto tempo a gente vai ficar com o cliente. Isso ficou 3 anos. 3 anos. 26 revisões 26 revisões, meu Deus. de layout. De layout. Então, assim, mas foi muito bom. Foi uma escola. E assim, ele se tornou amigo. Hoje em dia, desde o início. Hoje em dia o contrato da Carla, ele é bem robusto, né? Sim, Graças ao, né, a esse cliente. a esse cliente. É. Ai, que bacana. Agora, algum projeto ou pedido inusitado na sua carreira? Teve um furgão
furgão um furgão pet shop, pet móvel. É aqueles que furgões transporta ou que lava? que lava o cachorro. Então eu Sim. tinha que tirar toda a parte interna do furgão, né? Põe uma banheira, põe um espaço para cortar, tosar. E aí eu fiz esse furgão pet móvel, né? Que toda a captação de água, aquecimento da água, até cromoterapia para o cachorro. Ah, que Foi muito legal. legal. É Foi muito muito bacana. diferente, né? Sim, Mas muito legal. esse Foi um universo, estudo. né, ele É, tá cada vez mais em expansão. Todo mundo aham, acha, já sim, explorou tudo. Não, ainda, né, exatamente. surgem coisas novas, né, no universo Sim, pet. sim. Agora, futuro e inspirações. Com tantos anos de carreira, já 25 anos atuando no mercado, Carla, o que ainda te motiva e te faz brilhar os olhos? Eu acho que eu amo a arquitetura. Então, assim, é o desafio do cliente. É sempre assim, cada cliente é único e todo cliente tem um desafio diferente. É conhecer o cliente sempre e gostar do que faz. Gostar. E se você pudesse dar um conselho para as pessoas que estão iniciando agora a área de arquitetura e de design de interiores também, qual conselho seria? Não ficar só no papel, não ficar só dentro do escritório projetando. Tem que viver a obra, tem que ir na obra, tem que conhecer, tem que ficar do lado do pedreiro, do pintor, do eletricista, do encanador. Essas pessoas ensinam muito pra gente, porque a gente tem que ser humilde de entender que eles sabem muita coisa também. Eu aprendi muito na obra. Assim, quando eu comecei, eu ia para a obra, eu ficava quietinha lá no meu canto, só olhando eles trabalhar. Porque a gente acaba aprendendo bastante com eles. Todos os sentidos, tá? Também no sentido de um dia morre um, outro dia morre outro, que eles faltam direto, né? Mas assim, no sentido também de execução é muito positivo. É muito positivo. Porque se você parar pra pensar, essas pessoas, ninguém quer ser pedreiro, ninguém quer ser pintor, né? É muito mais difícil, né? Todo mundo quer ser influencer, quer ser engenheiro, quer ser arquiteto, mas assentar um piso. Então, assim, eu dou muito valor para essas pessoas. E tem São muitos artistas. profissionais maravilhosos, isso que eu ia falar. As pessoas que trabalham comigo, Artistas. eu falo que eles são artistas, porque criar é uma coisa, colocar, tirar do papel aquilo ali, colocar mesmo no real. E o que eu mais gosto é de escutar do meu cliente assim, ficou melhor do que o 3D. Ah, essa é a frase que mais emociona, né? Emociona, porque assim, você imagina o seguinte, não dependeu só de mim. Eu Sim. comecei tudo, a criação, mas quem executou é muito mais. Então eu falo que eles são meus artistas. Eu ia te perguntar qual é o momento mágico para você, então eu acho que você já me deu essa resposta. A obra. É o momento em que o cliente fala: Também, "Ficou melhor do que o 3D". sim, adoro. E é muito gostoso quando eu termino um projeto, que eu fiz a produção e tudo mais, o cliente entra. Muitas vezes eu tiro o choro de todo mundo. Entra na casa, começa a chorar. Ai, meu Então Deus. agora eu vou vingar todo mundo. Atenção, podcast, ArcTalks. Vou vingar todos os clientes que se emocionaram e que choraram com Carla Malavasi. Carlinha, hoje, né, do alto dos seus 25 anos de carreira, com tudo que você já conquistou, com o renome, né, que hoje você desfruta, se você pudesse dar um conselho para Carla Malavasi, da adolescência, né, tendo em vista que tantas lutas, né, tantos caminhos tortuosos para chegar onde você chegou. Qual conselho você daria e como você observa a sua história? Ah, fala assim, vai em frente, porque vai valer a pena. Vai valer a pena. Foi muito difícil, foi muito, muita batalha. Foi muitas batalhas. Batalha da, do financeiro. A minha família ninguém imaginava. Quando eu falei, eu vou fazer arquitetura, minha mãe falou, de onde você tirou isso?
Então, assim, eu não tive um apoio, nem um sentido de ninguém. Mas era o que eu acho que eu nasci para isso. Então, assim, a Carla lá de infância, vai em frente. Vai em frente que a vitória é muito boa. Muito boa. E eu me sinto vitoriosa hoje de ser arquiteta. Eu me sinto muito vitoriosa. É muito bom. Carla, parabéns, viu? Obrigada. Parabéns pela sua história, parabéns pela sua carreira, parabéns por tudo que você enfrentou, superou, né? E por ser quem é hoje. As portas do Clube Casa Design, né? Estendo isso a todos os nossos associados, né? Em todas as regiões que você trabalha, com ênfase na Zona Oeste. Sempre de portas abertas para você. Nosso estúdio aqui, o humilde estúdio do Clube Casa Design, mais ainda. Muito obrigada por abrir seu coração e aqui, né, todos os bastidores da sua carreira. Obrigada, obrigada. Foi um Obrigada prazer. por fazer eu ficar emotiva. A gente se emociona junto, né? Exato. Tem como. E para você que nos acompanhou até aqui, muito obrigada. Esse foi o nosso Arq Talks, diretamente dos estúdios do Clube Casa Design, hoje com Carla Malavasi. Até a próxima.